Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Oliveira e hoje nós vamos começar um assunto muito especial na química, que é o assunto de atomística. Agora, na Química 2, nós vamos falar sobre atomística e sobre a evolução dos modelos atômicos e as características de cada um deles, ok? Então, presta bem atenção quando a gente fala sobre modelos atômicos. As características principais a gente precisa conhecer. Então vamos lá observar. Mais ou menos em 400 a.C., dois filósofos, Demócrito e Leucipo, imaginavam que tudo o que existia na natureza era formado por minúsculas partículas. Por que eles tiraram essa conclusão? Eles observaram a praia e quando você observa a faixa de areia, você analisa aquilo ali como tudo sendo mais ou menos um contínuo, uma coisa só, uma estrutura só. Só que quando você se aproxima, que pega no grão de areia, que pega na areia, você vê que ela é formada por minúsculos grãos. Daí Demócrito e Leucipo imaginavam que toda a matéria era formada assim. Quando você dividisse ela, a menor parte, ela não mais poderia ser dividida, ok? Daí, pessoal, houve a criação da palavra átomo. O que significa a palavra átomo? O A é o nosso prefixo de negação e tomo significa parte. Então, o átomo é aquele que não tem mais parte, ok? A evolução dos modelos atômicos, ela se deu num contexto histórico bastante delicado. Então, se a gente observa aí o que está dizendo nesse slide, ele diz o seguinte, ó. A proposta atomística de Demócrito e Leucipo foi contrariada por Anaxágoras, mais ou menos 428 a.C., que acreditava na matéria como infinitamente divisível. Ou seja, não tinha átomo. Mas a teoria deles foi posteriormente resgatada pela química moderna. Então, qual era o cenário histórico da química moderna? Depois do Renascimento, mais ou menos no século XVI, houve a ideia da alquimia, houve a criação, houve o ressurgimento da alquimia. A alquimia era o que pretendia estudar duas informações principais: o elixir da longa-vida e a pedra filosofal. O que seria o elixir da longa-vida? Seria uma estrutura, um antídoto, que o ser humano tomaria e viveria eternamente. E o que era a pedra filosofal? Era transformar metais comuns, materiais comuns, em ouro. Nenhum dos dois foi descoberto. Robert Boyle, em 1661, descodou da teoria dos quatro elementos. Ou seja, naquela época, se dizia que tudo na natureza era formado por água, ar, fogo e terra. Porém, Boyle disse que não é bem por aí. Daí veio a teoria do flogisto. A teoria do flogisto era uma teoria que buscava explicar e compreender como ocorria a combustão. E aí eles tinham uma pergunta básica. Por que algumas substâncias queimam e outras não? Daí, Stoll, discípulo de Boyle, criou a teoria do flogisto. E o que é que dizia a teoria do flogisto? Uma substância, ela pega fogo, ela entra em combustão, porque ela tem dentro da matéria dela essa estrutura, o flogisto. E aí, se observava, por exemplo, no carvão, que o carvão ele era formado por cinzas mais o flogisto. E o flogisto era aquilo que ia para a natureza depois que ocorria a combustão. Ok? O carvão era quase totalmente formado por flogisto, o que justifica a não ocorrência da reação inversa, ou seja, não tinha como você pegar o flogisto, juntar nas cinzas e formar o carvão de volta. Essa era a explicação segundo a teoria do flogisto, ok? Como alguns materiais, após sofrer combustão, aumentavam de massa. Olha aí.
aí teve uma pergunta capciosa, uma pergunta que na época não foi respondida. E outra, qual a necessidade do ar para que a combustão ocorresse? Essa pergunta ela também Stoll não conseguiu responder. Daí vieram as leis ponderais. E as leis ponderais, elas foram leis que vieram para dividir o que antigamente se chamava de alquimia para a ciência química. Se a gente leva a etimologia da palavra ao pé da letra, ponderar significa atribuir peso, ok? Ou seja, quando se fala de lei ponderal, se fala de uma lei que faz uma alusão à massa, à quantidade de matéria, certo? Então, como lei ponderal, nós temos basicamente três: a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. E nós temos uma lei volumétrica, que é a lei de Gay-Lussac, que foi composta junto com a hipótese de Avogadro. E nós vamos falar um pouco sobre isso. O que é que diz a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se a gente observar, se a gente levar um pouco para o lado da religiosidade, lá em alguns livros diz o seguinte: porque tu és pó e ao pó retornarás. Então, essa lei de Lavoisier, ela ficou conhecida como a lei da conservação da matéria. Ocorre em sistemas fechados e invalidou a teoria do flogisto. Invalidou por quê? Porque aquilo que formava o flogisto, na realidade, não era muito bem flogisto. Ele era energia. Então, essa energia, ela ia para a natureza, no que eles chamavam antigamente de flogisto. Então, se a gente dá continuidade à nossa ideia, lembra, lei da conservação da matéria, o local onde a reação ocorre, o sistema tem que ser fechado. Ok? Então, se eu observo nesse exemplo, onde eu tenho a reação de formação da água, 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. 16 mais 2 dá os 18 que eu preciso. Tranquilo? A lei de Proust. A lei de Proust, ela é a lei das proporções definidas, ou lei das proporções constantes. O que é que diz a lei de Proust? Observe. A proporção entre os componentes de uma reação serão sempre números inteiros e pequenos. Se você fizer, pegue aí o seu caderno, pegue a sua caneta e faça 12 dividido por 24 será igual a 32 dividido por x. E dessa forma você consegue encontrar o valor de x, mesmo sem encontrar os outros. Ok? Observa bem, pela lei de Lavoisier você pode encontrar quanto vale z, porque a gente acabou de estudar que 12 mais 32 dá igual a z. Leonardo, mas como assim? Você não falou de z no item anterior. Não falei de z, mas eu disse o seguinte: a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Então, 12 mais 32 tem que ser igual a z. Ok? Se você fizer a terceira informação, você descobriu que o x ele é 64, não é isso? Tudo bem. Então, se você pega 64 mais 24, está igual a y. Leonardo, como foi que eu descobri esse x? Lembra? Você fez 12 dividido por 24 é igual a 32 dividido por x. Tranquilo? Ok? Então essa é a lei de Proust, a lei das proporções definidas. Na lei de Dalton. A lei de Dalton ela é chamada de lei das proporções múltiplas. E o que é que ela diz? Quando 2 ou mais elementos se unem para formar compostos diferentes, fixando-se a massa de um dos elementos, a massa dos outros
elementos originarão uma relação de números inteiros e pequenos. Por exemplo, observa aí no nosso exemplo. O elemento químico hidrogênio interage com o elemento químico oxigênio. Mas ele pode formar duas substâncias diferentes como produto. Ele pode formar a água, que é H2O, e ele pode formar o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Então, os mesmos elementos podem formar substâncias diferentes. Quando você fixa a massa de um, olha aí a massa do hidrogênio. No experimento 1 é 1 grama e no experimento 3 também é 1 grama. A massa do outro elemento vai variar de um número inteiro e pequeno. No experimento 1, a massa do oxigênio é 8. No experimento 3, a massa do oxigênio é 16. Você dobrou a quantidade. Ok? Lei das proporções múltiplas de Dalton. E a lei volumétrica de Gay-Lussac. Como a gente viu, a lei volumétrica ela não é uma lei ponderal. Lei ponderal faz uma relação em massa. Lei volumétrica, como o próprio nome está dizendo, faz uma relação em volume. Então, observa aí. O que seria a lei volumétrica? Em uma reação química, os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos, nas mesmas condições de temperatura e de pressão, formam uma proporção de números inteiros e pequenos. Aonde foi que a gente ouviu falar de proporção? Lá na lei de Proust. Então, a maneira como você vai raciocinar na lei volumétrica é semelhante à maneira como você relaciona na lei de Proust. A diferença é porque lá na lei de Proust a gente fala de massa. Na lei volumétrica de Gay-Lussac a gente fala de volume. Mas a interpretação é a mesma. Ok? Olha um detalhe importante. A lei de Gay-Lussac só é observada se todos os componentes gasosos estiverem nas mesmas condições de temperatura e de pressão. Teve em temperatura ou em pressão diferentes, a lei volumétrica de Gay-Lussac não é válida. Ok? Então, galerinha, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue o canal, dá um like, ativa o sininho, deixa um comentário para que a gente consiga sempre melhorar, ok? Abraço, pessoal!